Graças a Deus. Igreja, nós vamos ler agora as Escrituras Sagradas, que é complemento final de como vencer os principados. Hoje nós vamos orar contra um principado chamado Ários, que é um principado demoníaco que traz muitas vezes a rebelião e como vencê-lo. E ao mesmo tempo dando a água ungida. E já renovando para a próxima sexta-feira, que é a campanha anulando maldições. De nome, de apelido, local onde mora, o bairro, maldição de sobrenome. Sempre nós temos que saber se tem alguma opressão aonde mora, o nome ou alguma circunstância espiritual, e já dando o sal ungido para a próxima sexta-feira e anulando as maldições. Vamos então ler as Escrituras Sagradas. Se você tem a Bíblia, nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, onde vai ser feita a leitura, Romanos no capítulo 13, para a nossa meditação em nome de Jesus. Romanos capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1. Romanos 13, verso 1. Diz o seguinte: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e trarás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque esta razão também pagais tributos, porque são também os tributos chamados ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Pode assentar e as palmas louvando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje vamos completar mais uma etapa vencendo os principados. Existe, portanto, uma entidade chamada Ários, que o símbolo é como um bode, que é o causador das pessoas não terem prazer de obedecer. Por exemplo, um filho, uma filha dentro de casa desrespeita os pais, os avós e não os honra. Isso então é influência maligna, e isto é rebelião. E quando, por exemplo, filhos não obedecem pais, eles morrem cedo. Então isso é uma influência de Ários, de rebelião. Como também até uma lei de trânsito. Se você não cumpre as leis, você está desrespeitando ministros de Deus, porque as autoridades, as leis, é chamado ministros do Deus vivo. O pagamento de impostos, pagamento de tributos, é a ordem de Deus. Então você deve estar muito atento para com o casamento. O esposo tem autoridade de abençoar, na aula o professor é autoridade, dentro da igreja, dentro da empresa, em qualquer lugar existe alguém que é autoridade, a quem se deve obedecer e sujeitar, para que Deus possa abençoar. Caso você não cumpra, haverá detrimento. Se você tiver tendência de desrespeito, você vai perecer, tanto pelo castigo, o ataque demoníaco, e também por desagradar a Deus principalmente. E muitas vezes a rebelião é comparada como feitiçaria. Então esse demônio, ele gosta de atuar dessa maneira. Então nós devemos nos purificar de qualquer atitude que tem propensão de rebelião, desobediência ou de desrespeito aos mais velhos, ou no casamento, ou dentro da igreja, ou mesmo dentro do próprio trabalho onde você trabalha, que tem pessoas lá superiores. Mesmo que você serve a Deus, você deve ter esta consciência, porque esses principados demoníacos, eles gostam de atuar para
ter a tendência de desrespeito, de rebelar, de não obedecer, de brigar, de passar em cima das pessoas, de não respeitar. Daí então começa a vir degradação. Por exemplo, Moisés, a sua irmã Miriam, desrespeitou a autoridade dele, e logo ela ficou leprosa, parou Israel de andar, atrasou e ficou envergonhada, justamente por desrespeito à autoridade. Isso que os demônios querem. Então esse demônio Ários, esse comando satânico, esse principado, tem essa tendência. Sempre que você desrespeita alguém, tome cuidado. Procure falar, não, eu tenho que sujeitar a lei, a autoridade, tenho que me sujeitar às ordenanças, em consciência da palavra e para evitar transtorno maligno. E toda pessoa obediente, Deus dá vitória. Deus vai fazer prevalecer. O nível de vitória de uma pessoa depende muito da obediência. Veja o exemplo de Saul e Davi. O nível de vitória de Saul foi mínimo, porque nunca obedeceu às ordens de Deus. Ele até cumpria, mas ao modo dele. E aí perecia, perdia e perdeu até o reinado. Mas veja Davi. Davi cumpria com prazer e respeitava a autoridade de Deus. E o nível de autoridade de alguém é decorrente de quanto a pessoa respeita a autoridade. Por exemplo, você quer expulsar uma doença, você quer expulsar um mal, você quer orar para alguém se libertar, ou para você prosperar, depende da autoridade que você tem de Deus em orar. E a sua autoridade é decorrente de quanto você respeita a autoridade. Não é porque você leu a Bíblia, conhece e usa o nome de Deus, de Jesus, ou já é crente há muito tempo, batizado. A autoridade não vem por cargo. Você pode até sujeitar alguém pelo seu cargo, mas as pessoas não vão dar crédito, não vão obedecer, não vão assimilar o que você é. Mas se você é obediente, fiel, a autoridade aumenta na sua vida, porque você respeita autoridades. Então não brinque com isso. Satanás, com seus principados, ele quer quebrar o princípio da autoridade, porque aí fica fácil dele vencer, destruir, e sem autoridade a pessoa não pode nem orar. Ou ora, não ocorre nada, ou ora e não tem resultado, ou não tem como Deus operar nessa pessoa. Então nas mínimas coisas procure respeitar a autoridade. Principalmente quem é casado, observe muito o seu casamento, porque ali poderá estar a autoridade de Deus na sua vida. Depois você não vai reclamar, mas eu estou doente, não melhorou e não prosperei. Mesmo que você é crente, mas se alguma coisa está resistindo, está faltando autoridade. Autoridade decorrente de obedecer à autoridade. Mesmo que a autoridade sobre você não faz o que você gosta, mas por respeito, por temor, por consciência, obedeça. Lógico que aquilo que vai ferir a palavra de Deus não temos obrigação. Aí importa obedecer a palavra de Deus. Mas toda a autoridade de Deus que constituiu. Ou você acha que foi Satanás que colocou Lula na presidência? Você acha que foi Satanás que fez as leis de trânsito? Não. A Bíblia declara que são ministros de Deus. O inimigo pode tentar influenciar, mas isso aí serve de parâmetro como autoridade. Então é necessário o cristão estar atento para não perder a batalha espiritual. E muita contaminação no meio do povo de Deus está nessa área. A desobediência, a falta de respeito aos pais, aos mais velhos, pessoa morrendo cedo, adolescente nas drogas, no pecado. Aí vai observar, não respeita a autoridade, não respeita o que o pai fala, a mãe, e distrata os avós. Aí já entra mesmo derrota. Na igreja a mesma coisa, no trabalho, na escola. Então nós temos que nos precaver da batalha espiritual. Então não é só querer orar, expulsar, ou querer que Deus opere. Deus vai observar que maior é obedecer do que sacrificar. O que é o sacrifício? De vir na igreja, orar, cantar, fazer a obra de Deus. É um sacrifício. Mas sem a obediência não há grande validade, porque sem autoridade a obra de Deus vai ser destruída, vai ser vã, ou não vai ter aceitação. Mas com autoridade as pessoas acatam
Deus opera e a libertação, as portas se abrem. Então, na oração de hoje, para completar a campanha de purificação, vamos orar para nos purificar na obediência, na sujeição, no respeito às autoridades. E a autoridade começa dentro de casa, começa na escola, na igreja, com a palavra de Deus, até a lei de trânsito, até os impostos, é chamado ministro de Deus. Então não desrespeite, não passe em cima do que Deus já designou, que é a maneira de Deus operar. E eu já vi muitas pessoas que pedem a mim o conselho, dou a palavra de Deus, a pessoa não está nem aí, não respeita, não cumpre, e acha que vai servir a Deus como quer. Se a pessoa passou sobre a autoridade, não cumpre o que Deus está pedindo, ele pode ir para qualquer lugar e vai fracassar, vai sucumbir. Veja Saul, o profeta Samuel declarava o que Deus mandava e falou: não, eu cumpri, mas não cumpria tudo, não cumpria com coração alegre, aí pereceu, sucumbiu, perdeu as batalhas, perdeu até o reinado. E a maneira do diabo derrotar alguém não é ataque direto. O inimigo, ele usa a estratégia de Ários, que é um principado, para insuflar as pessoas a desobedecer, a não ter prazer em sujeição, em submissão, em nem respeito às autoridades. Então você deve atentar a isto. Qual o nível que você tem de obediência? Qual o nível que você tem de sujeição? Qual o nível que você tem de respeito aos mais velhos? Do contrário, o inimigo vai te derrotar. E o sinal de desobediência é lepra. É cansado, é distrato, é tristeza, é paralisação, é sem rumo na vida, é altos e baixos, é sinal de lepra. Veja Miriam, que ficou leprosa. Parou o acampamento de Israel andar, ficou envergonhado, atrasado, parou tudo, envergonhou-se, perdeu o melhor de Deus por desrespeitar a autoridade. Então muitas vezes você pode ter um sinal que está quebrando a autoridade: tristeza, abafamento no peito, angústia, situação que não melhora nada, ora e não resolve. É porque para você ter autoridade depende de quando você também obedece à autoridade, é proporcional. Não pense que Deus vai te colocar em autoridade, as pessoas te respeitar só porque você quer. É o quanto você é sujeito à autoridade que vem a autoridade na sua vida. Aí vence os demônios. Então a oração específica para hoje é nesse nível: tendo autoridade, respeitando a autoridade, purificando-se de qualquer rebelião para ter vitória. Então seja uma pessoa dedicada em respeito aos mais velhos, aos fiéis, em respeito ao gerente, em respeito às leis principalmente. Agora aquilo que é contrário a Deus não tem que cumprir, porque temos que enquadrar na palavra de Deus. Mas Deus sempre vai nos ver que estamos em sujeição ou não. E Satanás, com seus principados, quer fazer o contrário. Então tenha o discernimento. Toda pessoa com autoridade é porque respeita a autoridade. E toda pessoa aprovada em autoridade, ele prospera, ele cresce, ele conquista, ele expande, ele tem vitória. Se falta autoridade é porque o inimigo está te vencendo. A campanha é para isso, para purificar. Então hoje vamos orar purificando a mente de qualquer rebelião e sermos fiéis ao que Deus pede. Então esta é a palavra para completar as 7 etapas, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos então, igreja, ficar de pé, vamos orar, vamos buscar ao Senhor eterno, vamos clamar ao Deus vivo e vamos então querer mesmo ser um povo que vence as batalhas. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos hoje, ó Deus, completando mais uma etapa de sexta-feira de purificação. Como aprender a usar as armas de Deus, armas de ataque, armas de defesa, armas poderosas em Deus. Senhor, e hoje queremos ter mais e mais purificação na questão
da obediência, da sujeição às autoridades. Meu Deus amado, e tu tens falado que nesta obra já há muitos irmãos e irmãs fiéis que obedecem às autoridades, obedecem os pais, os filhos, a esposa sujeito ao esposo dentro da palavra de Deus. Senhor amado, pessoas que já têm consciência que as leis é com o ministro de Deus, consciência, Pai, de autoridade da tua palavra, porque quem quer ser honrado em poder obedece à autoridade e a respeito e a sujeita para vencer o mal. Mas quando há desrespeito, a morte súbita, há desengano, a lepra, é o que o inimigo quer. Muitos cristãos são derrotados não pela macumba, a bruxaria, o ataque direto do inimigo, mas por quebrar princípios da palavra. E o principado Ários é a entidade maligna que vai insuflar as pessoas para a violência, para a rebelião, para o distrato, para agir com pessimismo, e nós não podemos cair nessa contradição. E pedimos, ó Pai, purificação. Queremos, ó Pai, um coração puro, um coração de obediência, porque mais bem-aventurado é obedecer do que sacrificar. Senhor amado, que ninguém pereça na batalha, mas que venhamos prevalecer dia após dia. Confirma, Senhor, avivamento, libertação, maravilhas para esta obra, para este santo ministério. Meu Deus, estamos hoje completando a 7ª sexta-feira de purificação, Senhor, vencendo inimigos, principados, sabendo derrotá-los, sabendo se defender. Uma igreja purificada jamais perece, jamais sucumbe, mas prevalece, prospera, alcança bênção e leva vidas ao Evangelho. Cumpra, meu Deus, tão grande avivamento sobre todos os presentes. Aviva a tua obra e realiza maravilhas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Preste atenção, irmãos e irmãs. O Espírito Santo de Deus mostra 4 pessoas que você tem orado, pedido a bênção, mas você nota uma demora, um atraso. Na hora que vai melhorar, não vem a bênção. Estava tudo certo para resolver, aí desencadeia um retrocesso. Porque você orou e pediu. Até pode ter até uma revelação, mas a dificuldade, a autoridade, faz o inimigo contra-atacar e atrasar a bênção. É o que ocorre na sua vida. Mas essas pessoas que Deus está revelando, hoje você vai sair daqui purificado. A autoridade vai aumentar, não haverá mais atraso de bênção, e Deus vai te mostrar onde você deve mais sujeitar em autoridade. Talvez é a mínima coisa, talvez possa ser até uma lei de trânsito que foi quebrada e é um desrespeito a ministro de Deus. Então você deve estar atento. Inclusive os irmãos, tomem cuidado. O Detran ou Cetran veio aí e pôs uma placa de não parar nem estacionar na porta da igreja. Então nós temos que obedecer à autoridade. Os irmãos obedeçam, ou tire o ponto daqui ou continue do jeito que está. Então mínimas coisas causam transtorno. Só um exemplo que estamos dando. Mas é coisa simples, não é. Até fora um sinal, se você fizer espontaneamente, isso aí vai contar ponto negativo na sua vida. Então não brinque mesmo. Seja fiel, obediente, sincero, cumpra as autoridades e aí você prevalece. Onde estão essas pessoas que têm orado, buscado e as coisas ficam retidas? Deus falou toda a promessa. Na hora H de pegar a bênção, ela atrasa. Isso aí é falta de autoridade. É alguma coisa que ainda está pendente na sua vida, mas que hoje vai se purificar. Então você deve vir à frente para receber a oração, se purificar, aumentar a autoridade e você vê vitória impressionante. Uma das visões da igreja gloriosa é que eles respeitavam a autoridade. Agora aquilo que era contrário a Deus, não havia o que cumprir, mas eles respeitavam a autoridade. Você pode ver Pedro, orai pelo rei. Pedro mandando orar pelo rei que até o perseguia, em respeito à autoridade, porque a Bíblia diz que as autoridades é Deus que coloca, não é Satanás, mesmo que é uma autoridade incrédula, mas temos que cumprir o que a palavra determina, para termos mais autoridade em nome do Senhor. Então esta é a palavra e a revelação. Venha